Narcisistas te atacam e, quando atacam, usam o que há de melhor em você contra você. A sua empatia, o seu amor, a sua preocupação com ser uma pessoa justa e ter um bom relacionamento. Você tenta acertar o tom, mede cada palavra, se pergunta 1000 vezes o que fez de errado, enquanto a outra pessoa não está tentando resolver absolutamente nada. Você treme, você fica com a conta emocional e com um pós-guerra interno para lidar, enquanto o ou a narcisista já esqueceu tudo. Porque para narcisistas, o objetivo de um conflito não é a resolução, é te atacar com o único propósito da sua desestabilização. Mas a boa notícia é que ataques narcisistas seguem sempre o mesmo padrão, e é exatamente essa previsibilidade que você pode usar em seu favor. Existem 2 principais tipos de ataques narcísicos e nos próximos minutos você vai entender o que está por trás de cada um e como desarmá-los. Antes de falar sobre os tipos de ataques, é importante entender que para narcisistas, todos os relacionamentos são meramente instrumentais, incluindo família, filhos, amigos ou relacionamentos amorosos. Não formam vínculos afetivos profundos, apenas usam os outros como recursos ou fontes de suprimento narcisista. E não importa o quanto você tente corresponder com as expectativas de uma pessoa narcisista, inevitavelmente você vai falhar. O que segue são ciclos de idealização e desvalorização e, com isso, os ataques narcísicos. No começo do relacionamento, você provavelmente era vista ou visto como uma pessoa incrível. Daí discordou de algo pequeno, ou não estava disponível em um momento específico, ou simplesmente teve um dia ruim e do nada, sem explicação, você caiu do pedestal narcisista e virou a fonte de todos os problemas dele ou dela em uma projeção total. Você passou a ser a pessoa difícil da relação, a que nunca está satisfeita, e essas acusações fazem você tentar de tudo para voltar a ser quem era lá no começo, sem entender exatamente por que e quando tudo mudou. Por trás dessas acusações, há um vazio na pessoa narcisista que vai sugar tudo que você tiver e um pouco mais, e mesmo assim esse vazio nunca será preenchido. Nada jamais será suficiente. Na prática, quem convive de perto com um ou uma narcisista descreve sempre o mesmo resultado: exaustão de tentar agradar e nunca acertar, confusão sobre o que é real, de quem é a verdadeira culpa pelos conflitos, dificuldade imensa de terminar a relação, mesmo não querendo mais ficar. O narcisismo patológico não funciona como uma identidade estável, funciona como uma estrutura volátil, um ego falso e inflado que precisa ser alimentado constantemente de fora para dentro. A sua admiração, submissão, medo, serviços e atenção, tudo isso serve como combustível para manter a autoimagem grandiosa de pessoas narcisistas, que por dentro essa autoimagem é oca e não se sustenta sozinha. Quando esse suprimento narcisista é cortado, mesmo que por um momento, mesmo que por uma expressão facial que desagradou, a bolha de fantasia sobre a própria grandiosidade estoura. É essa bolha estourando que produz o ataque narcisista. Isso é, quando a autoimagem narcísica é ameaçada por uma discordância, por um limite que você colocou, por simplesmente não ter dado a validação esperada, a pessoa narcisista se sente ameaçada, fica irada, porque como ousa você decepcioná-la, e automaticamente entra em modo recuperação do controle. E esse modo tem 2 expressões principais que podem parecer opostas, mas vêm do mesmo lugar de um ego frágil ferido, de uma injúria narcísica, em combinação com um senso de direito automático típico de narcisistas. Primeiro,
a raiva fria, o recuo calculado, que te coloca na posição de vilão. E, quando isso não funciona, a raiva explosiva, que te coloca na defensiva. O ataque de raiva frio diz: olha o que você me fez, você é o vilão e eu sou a vítima. Por isso, faça o que eu quero agora, porque você me deve. E o ataque de raiva explosiva diz: você ameaçou o meu poder e precisa ser colocado de volta no seu lugar. Vamos agora ver como cada um desses ataques de raiva narcísica funciona na prática e o que fazer, começando pelo mais difícil de reconhecer. Na superfície, ataques de raiva fria de uma pessoa narcisista não parecem ataques. É exatamente por isso que esse tipo de ataque é tão eficaz como forma de controle dentro do relacionamento. Em vez de explodir, a pessoa narcisista recua, fica quieta, de um jeito que pesa, mal responde, adota um tom ferido, uma expressão de quem foi profundamente injustiçado. Às vezes chora, às vezes apresenta uma lista detalhada de como você foi horrível com ela ou ele. Mas não se engane, a raiva fria e o vitimismo performático vêm do mesmo lugar que a explosão. A autoimagem narcísica inflada foi ameaçada. As vontades foram frustradas e a pessoa precisa te punir para recuperar o controle. O padrão continua sendo exatamente o mesmo. Você impõe um limite, discorda de algo ou simplesmente não está disponível e, de repente, a pessoa faz como se estivesse sendo vitimizada por você. E antes que você perceba o passe, você já está se desculpando por algo que nem fez, gerenciando os sentimentos do outro, engolindo o que tinha a dizer e o conflito original simplesmente evapora. Isso não acontece por acaso. O vitimismo performático é um movimento preciso. Ao se colocar como vítima, a sua vítima, a pessoa transfere o ônus emocional da situação inteiramente para você. Funciona só porque você tem empatia, porque você se importa, porque a ideia de machucar alguém te incomoda genuinamente. E é essa qualidade sua, o seu bom caráter, a sua humanidade, que são explorados. Mas como distinguir, então, o sofrimento real de alguém e o vitimismo performático de narcisistas? O sinal não está no quanto alguém mostra que está sofrendo, está no que essa pessoa quer com o sofrimento. Uma pessoa com os sentimentos genuinamente feridos quer duas coisas: que você reconheça o seu erro e o impacto negativo dele e que isso seja corrigido. Quando isso acontece, algo muda, a conversa avança, o conflito se resolve e há reparação do relacionamento. Em contraste, o vitimismo performático de narcisistas quer escapar de qualquer responsabilidade e retomar o controle sobre você e sobre a relação. Não importa o quanto você reconheça o seu erro, se desculpe e se corrija, nada resolve, porque resolver nunca foi o ponto. O ponto é te colocar de volta no lugar de quem deve algo, de quem precisa ceder, de quem se submete. Sempre. Não há reparação. E a segunda pista é no que gerou a reação. O que aconteceu antes disso? Se a pessoa entrou em colapso porque você disse que precisava de espaço, porque você discordou, porque você não atendeu uma ligação na hora, ela está reagindo a uma frustração e não a um dano. Dano real tem proporção. Expectativa contrariada, não. Vitimismo performático faz tudo isso ao mesmo tempo. É uma forma de escapar de qualquer responsabilidade, colocar você na posição de quem deve algo e ainda garante a atenção e as vantagens que o ou a narcisista veio buscar desde o início. Reconhecer esse padrão não elimina o desconforto de quando ele acontece, mas quando você consegue nomear para si o que está acontecendo, você já não está mais à mercê do ataque narcisista. Você se coloca na posição de observar de fora e isso te dá uma margem de escolha sobre como responder de forma estratégica. Agora, tem algo mais que você precisa saber. Sim, é uma vitória não se deixar mais manipular pelo vitimismo performático de narcisistas, mas isso tem o seu preço. Quando a raiva fria, narcísica,
não funciona para te dobrar, quando você não recua, não valida, não cede, não se desculpa, a máscara começa a escorregar. E neste momento em que o ou a narcisista percebe isso, o vitimismo some e dá lugar para algo ainda mais assustador. O segundo tipo de ataque de raiva narcísica que veremos a seguir. A raiva explosiva é a forma mais reconhecível do ataque narcísico, mas não menos perturbadora. É uma explosão de ira desproporcional ao que aconteceu, desproporcional ao ponto de te deixar sem chão, tentando entender o que pode ter desencadeado aquilo. Pode vir com gritos, linguagem agressiva e ofensiva, bater portas, quebrar objetos, pode envolver algum tipo de agressão ou ameaça à sua integridade física ou uma mudança de tom abrupta e cortante usando sarcasmo e humilhação. O que define a raiva explosiva de narcisistas não é só a intensidade, é essa desproporção para a situação. É isso que faz a vítima duvidar da própria percepção, porque nenhuma pessoa razoável explodiria assim por tão pouco. E o mais confuso é que pouco tempo depois, enquanto você ainda está em frangalhos, o ou a narcisista já está completamente calmo ou calma de novo, como se nada tivesse acontecido, perguntando o que você quer jantar, colocando um seriado, e você ainda tremendo por dentro, com raiva, medo, indignação, confusão, tentando processar o que aconteceu, enquanto a pessoa já esqueceu. Por que isso? O ou a narcisista já esqueceu esse ataque de raiva explosiva, porque já funcionou. Essa pessoa já obteve o que ela queria. A sua reatividade. O ciclo já se completou. A pessoa narcisista já se regulou, enquanto você fica com essa conta emocional. Esse é o ponto central sobre a raiva explosiva narcísica. Ela não indica, de fato, uma grande ofensa que requer reparação para restabelecer a confiança e a conexão no relacionamento. O propósito dessa expressão raivosa, explosiva, é provocar a sua desestabilização e reatividade emocional. O ataque é feito, conscientemente ou não, para te tirar do eixo, para produzir em você uma reação que depois será usada contra você, para provar que você é o problema da relação. O propósito é fazer você se descontrolar para te controlar. A sua explosão reativa, o seu sofrimento e desespero, a sua tentativa de se explicar e se defender, tudo isso confirma que o ataque funcionou e satisfaz a sede do narcisista por controle. Não morder a isca nesse momento é a coisa mais difícil que existe, porque tudo em você quer gritar, responder, se defender, explicar, provar que não fez nada de errado. É humano protestar e se indignar quando há real injustiça ou ameaça. O problema é que quando você reage assim, você entrega para a pessoa narcisista exatamente o que ela quer. Ela vence o jogo sujo dela. A meta aqui não é fingir que nada está acontecendo e permitir o abuso, que fique muito claro. É reconhecer esse padrão, essa dinâmica, esse propósito antes de responder no impulso. Esse é o movimento. Não é sobre você, lembre-se disso, é sobre o controle que a pessoa quer exercer. Esse reconhecimento dentro de você cria uma margem entre o ataque e a sua resposta, e é nessa margem que você retoma o seu controle de forma estratégica. E é exatamente esse tipo de estratégia que eu ensino no meu programa Imune a Narcisistas, Manipuladores e Outros Predadores Sociais. Se isso é algo que você busca, confira o link na descrição deste vídeo. Aprender a não morder a isca e como responder estrategicamente muda totalmente a sua posição e te devolve a sua soberania perante um ou uma narcisista. Algo profundo se transforma dentro de você quando você para de se culpar por este tipo de ataque. É totalmente normal e saudável, inclusive, sentir revolta ao olhar para trás e reconhecer o quanto que você se dobrou tentando consertar algo impossível, o quanto você se desgastou medindo cada palavra
palavra, monitorando o próprio tom, se perguntando o que havia feito de errado, tentando ter um diálogo e um relacionamento, enquanto a outra pessoa, ou a narcisista de verdade da história, não estava tentando resolver absolutamente nada, só estava tentando dominar e explorar. Muitos sobreviventes descrevem também o sentimento de vergonha, não necessariamente por ter ficado no relacionamento, mas por como agiram em certos momentos dentro dessa relação tóxica. Essa é a resposta de um sistema nervoso que ficou sob pressão extrema e estresse crônico por tempo demais. O que sai às vezes pode ser feio, mas os seus erros não são quem você é. Você sabe disso. Você tem a capacidade de se transformar. Reconhecer todos esses padrões não apaga essa revolta e nem deveria, mas transforma o que você faz com ela daqui pra frente. Quando você sabe que o padrão narcisista vai se repetir enquanto você ficar e tentar, quando você reconhece o movimento antes dele chegar, você muda. Você para de ser pego de surpresa e começa a estar no lugar de quem está observando um jogo manjado. Isso não resolve a situação, mas devolve a você o poder de decisão consciente. Você para de tentar decifrar se a pessoa vai explodir ou entrar em colapso, para de se dobrar para tentar gerenciar o humor da pessoa, para de colocar toda a sua energia e foco na pessoa narcisista e finalmente sobra espaço para você. A pergunta finalmente para de ser o que eu poderia ter feito diferente e passa a ser o que eu quero fazer com a minha vida daqui para frente. E com isso, chegamos ao final deste episódio. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Toda semana eu publico um novo artigo junto com um vídeo aprofundado sobre como se proteger de narcisistas, manipuladores e outros predadores sociais. Para receber os meus e-mails semanais com esses temas, é só se inscrever na minha newsletter Imune gratuita. O link está na descrição deste vídeo. Se você reconheceu o vitimismo performático em alguém que você conhece, o episódio anterior vai fazer muito sentido para você. Ele é sobre narcisistas ocultos, aquela pessoa que para todo mundo é incrível e boazinha, mas que só você vê o abuso atrás de portas fechadas. Clique aqui para assistir agora. Até lá, fique bem, fique imune e nos vemos no próximo vídeo.